Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Conflitos Existenciais, no capítulo 6, que vai falar um pouco da culpa. Então, a Joana ela vai trazer a psicologia da cura, as lamentáveis consequências da culpa não liberada e processos de libertação da culpa. Na psicologia da culpa, ela vai trazer duas causas psicológicas de culpa. A que procede da sombra escura do pregresso, da consciência que se sente responsável por males praticados em relação a outrem, e a que tem a sua origem na infância, decorrente da educação que foi ministrada. A culpa é o resultado de raiva que alguém sente contra si mesmo, voltado para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Procedimento pré-existe à vida física, porque originário na sua proposta primeira, como gravame cometido contra o próximo, que gera conflito de consciência. Quando a ação houvera sido desencadeada, ódio, raiva, desejo de vingança, inconsequência moral, não permitiu avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. Lentamente, porém, o remorso gera o fenômeno de identificação do erro, mas não se faz acompanhar de coragem para a reparação conveniente. E vai transferir para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que facilmente ressuma ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora da inconsciente lembrança. Nesse ponto, o indivíduo experimenta insopitável angústia, procura recurso autopunitivo como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito, que ninguém conhece, mas se lhe encontra íncito no mapa da realização pessoal, portanto intransferível. Se apresenta como uma forte impregnação emocional, em forma de representações, ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimida, que ressurge no comportamento, no sonho, com tinta forte de conflito psicológico. Então, essa impregnação no emotivo, em forma de uma lembrança inconsciente, que pode estar em parte reprimida, representação ou ideias, isso ressuma no sonho, na atitude, com essas tintas de perturbação. Na segunda hipótese, a má formação educacional, especialmente quando impede a criança desenvolver identidade, conspira para instalar a culpa. Normalmente exige-se que o educando seja parcial, adulador, que concorde com as ideias dos adultos, pais educadores, que estabelecem parâmetros de sua conduta, sem ter em vista sua espontaneidade, liberdade de pensamento, sua visão da existência humana em desenvolvimento, formação. Ela vai trazer o lamento de que infantes sejam manipulados por genitores, professores, quando frustrados, que lhes transmite a própria insegurança, esculpe-lhes comportamentos que a si mesmo agrada em detrimento do que é melhor para o aprendiz. Então, vai se precipitar a fase do desenvolvimento adulto com expressão piega, nas quais se afirmam: já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho, inculcando conduta extravagante,
sem que deixem de ser realmente crianças. A vida infante é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, que define rumo existencial. A conduta do adulto grava no educando a forma de ser, de parecer, de conviver, agradar, de conquistar, de utilizar, dando surgimento, quando não correta, a inúmero conflito e a culpa de todo porte. Constrangida a ocultar a sua realidade a fim de não ser punida, a criança sente-se obrigada a agradar os seus orientadores, compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, frustra-se profundamente e perturba o caráter moral, que perde diretriz de dignidade, o referencial do certo, do errado. Essa educação má, imposta para que o educando seja boa menina e bom menino, equivale a que atendam sempre ao interesse dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Não se pensa no bem-estar da criança, no que lhe apraz e naquilo que compatibiliza com o seu entendimento. Vez outra, conforme escapista da própria consciência, os pais acumulam filhos com jogos, brinquedos, em atitude igualmente infantil, de suborno emocional, a fim de os distrair. No entanto, para fugir ao dever de sua companhia, do diálogo indispensável, da educativa convivência, mais pelos atos do que por palavras. Apesar de pretender tornar independente o educando, ele cresce codependente, sem liberdade de ação, de satisfação, e se culpa, toda vez que se permite o prazer pessoal fora do padrão estabelecido, da programada imposição. Para poupar-se a problema, perde a capacidade do não expresso, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, o que sente, o que deseja. A criança é punida quando se opõe, quando externa seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser, muitas vezes a fim de evitar-se os sofrimentos. Por isso, a Joana vai trazer da necessidade psicológica de negar-se, de dizer-se não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de método escapista que induzem a pusilanimidade, a incoerência de moral natureza. Não se pode concordar com tudo e, ipso facto, omitir-se de dizer o que se pensa, de autenticidade, de negar-se. A maneira de expressar a opinião é que se torna relevante, evitando-se agressividade na resposta negativa, prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto. O expressivo não é exatamente o que se diz, mas a maneira como se enuncia a informação. Porém, esse hábito deve ser iniciado na infância, embutindo o comportamento do educando a coragem de ser honesto, mesmo que a preço de algum ônus. Então, ela vai trazer que a dubiedade de conduta, a insegurança na forma de proceder, a que agrada ao outro e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeia processo sutil de culpa, que passa a surgir o indivíduo só em que é convidado a definir rumo de comportamento. Então, a culpa ela pode se apresentar a partir do momento em que se deseja viver independente, como se isso fosse traição. Um desrespeito àquele que contribuiu para o desenvolvimento da existência, que deu orientação, esforçara-se pela educação recebida. Mas se o esforço foi realizado com o objetivo de dar felicidade, essa começa a partir do momento em que o indivíduo afirma-se como criatura, com capacidade para decidir, para realizar, para tornar-se independente.
No entanto, o adulto imaturo, diante desse comportamento, cobra o pagamento pelo que fez, disse abandonado, queixa-se de ingratidão, provocando sentimento injustificável de culpa numa conduta infeliz manipuladora, que vai reverberar no psiquismo da criança. É um método abusivo imposto à infância, propiciando que a culpa se instale quando esse infante dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais, exigindo desses educadores sabedoria para poder diluir e apoiar o que seja correto com ela, modificando o que não esteja compatível com a educação. Por isso que a culpa é algoz perigoso persistente, merece orientação psicológica urgente. No subsequente, ela vai falar um pouco da lamentável consequência da culpa não liberada. Ela vai encontrar sintonia com a paisagem mais escura da personalidade humana em que se homisia. Na mesquinhez e conflito sentimento, nutre-se da presença da culpa. Leva a estertor agônico aquele que lhe sofre a injunção. Desarticula o mecanismo da fraternidade, a cabrunha, torna o paciente triste, arredio, desmotivado, infeliz. Suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novo desatino e é empurrado para a depressão. Vezes, porém, outras, se apresenta via nuance muito especial, perante a qual há uma forma de escamoteá-la através de escusa e de justificação indevida. Nessa conduta, assevera-se que é normal errar, sem dúvida o é, mas não permanecendo em postura contínua de equívoco, prejudicando outras pessoas, sem reconhecer a atitude infeliz que deve sempre ser recuperada. A existência de quem se nutre de culpa é tormentosa, sustentando-a com a sua insegurança. Tudo quanto lhe acontece de negativo, mesmo ocorrência banal, é absorvido como sentimento necessário para reparar. Então, ela vai trazer a respeito da infância conflituosa, que pode induzir o educando à raiva, ao desejo de vingança, à morte dos pais, dos mestres, como catástrofe libertadora do desgosto. Quando mais tarde ocorre algo de infelicitador com aquele a quem foi dirigida a ira e o desejo de esforço, a culpa instala automaticamente no enfermo, provoca dor, arrependimento. Determinados acontecimentos só é lugar não porque sejam desejados, mas por suceder dentro do fenômeno humano. Entretanto, a consciência turdida se aflige, procura mecanismo de autopunição e encontra na culpa a forma melhor de descarregar o conflito. Se num acidente alguém morre ao lado de outrem que sobreviveu, e em caso de este não possuir estabilidade emocional, logo se refugia na culpa de haver tomado lugar na vida que pertencia ao sucumbinte, sem dar-se conta de que sempre teve igualmente direito à existência. Tal comportamento mórbido castra muita iniciativa e desencadeia outros processos autopunitivos de que a vítima não se dá conta, porque acaba que é uma sabotagem que vai acontecendo na atitude mental do indivíduo consigo mesmo, porque chegado nessa morbidez, ele vai castrar processos que poderiam ser de avanço e vai fazer o desencadeamento de outros mecanismos autopunitivos a nível inconsciencial. Por isso que o arrependimento deve ser um fenômeno normal da avaliação da ação mediante resultado decorrente, tornando-se na consciência de culpa uma chaga a purgar desconfiança, mal-estar, enquanto que numa catarse honesta, limpa, eu posso pôr o prato na mesa
e fazer a abstração do escaninho daquela situação. Como forma de esconder o conflito, surge a autocomiseração, autocompaixão, quando o mais correto seria liberar o estado emocional via reparação, se e quando possível. Se reprime a culpa, tenta ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural, sem discernir da gravidade da ação praticada. Por isso que vai acontecer por um autoconhecimento. Medida que é introjetada, a culpa senhoreia-se, de emoção torna-se punitiva, perversa, castradora. Gera perturbação emocional, podendo induzir a comportamento doentio, atitude criminosa, enfaixe e repressão da agressividade, sentimento negativo, incapaz que está de enfrentamento claro, honesto, que empurra para a traição, para abismo sombrio da personalidade. Por se nutrir de pensamento atormentador, o indivíduo sente-se desvalorizado, se aflige com ideia desagradável, pessimista. Acreditando-se desprezível, algumas personalidades de construção frágil escorrega para a ação mais conflitiva. Então aqui vai esquadrinhar essa nutrição de ideias atormentantes que leva a uma autodesvalorização e uma autoaflição com desagradável pessimismo, o autodesprezo, escorregando para atitudes mais conflitivas e perigosas. Nos criminosos seriais, por exemplo, a culpa inconsciente os propele a novos cometimentos homicidas, além de impulso inato, psicopata, destrutivo, que lhes anula sentimento e a lucidez em torno da atrocidade cometida. Os que portam fragmentação da mente permanecem incapazes de uma avaliação em torno dos próprios atos. Então, alguém que já tenha cometido seriais criminosos, a culpa inconsciente vai fazer essa propelição a um novo cometimento homicida. E aqui sinergizam um inato impulso psicopata e destrutivo, que anula a lucidez em torno da atrocidade, ora realizada, faz o desfalque do sentimento, onde ele perde essa acuidade perceptiva do seu fórum íntimo. No caso de portar a fragmentação psíquica, vai trazer uma incapacidade de avaliar em torno das próprias atitudes. Podem apresentar-se gentis, atraentes, dessa forma conseguindo conquistar a sua futura vítima, antegozando, no entanto, a satisfação da armadilha que lhe prepara, estimulando ao golpe final. Bloqueando a culpa, sacia-se por breve tempo no desespero, na aflição de quem leva a consumpção. Quanto maior for o pavor de que o outro demonstra, mais estímulo para golpear experimenta o agressor. Essa fúria sádica explode em mórbido prazer e cessa até nova irrupção. Então, que ela vai explicar que existe a bloqueação da culpa. E nesse estado, o indivíduo se sacia por um tempo rápido na aflição, na desesperação de quem ele está levando à consumpção, torturando. Quanto maior o pavor de que o torturado demonstra, mais isso estimula o agressor para golpear. Essa fúria sádica explode em prazer mórbido. Vai cessar até uma nova
irrupção, onde ele refaz uma atitude mórbida, gravosa. No processo de libertação da culpa, ela vai trazer que tem uma culpa saudável, que deve acompanhar o ato humano quando esses não correspondem a padrões de equilíbrio e de ética. Porém, esse sentimento deve ser encarado como sentido de responsabilidade. Sem ela, perderemos o controle da situação, permitindo que os indivíduos agissem irresponsavelmente. Todo terráqueo comete erro, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimarmos na luta ou abandonarmos os compromissos de elevação moral. Até porque é uma escada que a gente vai subindo. Se eu paro no meio para olhar para trás, eu vou ficar vertiginada com a altura, com o vácuo que me envolve. E isso pode me desanimar, porque aí eu percebendo o quanto já caminhei, o risco que me envolve, o quanto ainda falta para caminhar, para chegar na angelitude, que é mais do que nós já caminhamos até aqui, o indivíduo pode cair numa prostração e vir a escorregar dessa escada. Ele vai ter que recomeçar o esforço. Nesse sentido, que a recomendação, conforme Kardec traz no livro Céu e Inferno, é para subir essa escada de Jacó sem olhar para trás, com esse ânimo renovado, visto que, mesmo que haja um erro gravoso, não desanimamos da luta, nem abandonamos o compromisso de moral e elevação. O antídoto para a culpa é o perdão, que pode ser direcionado a nós mesmos, a quem foi a vítima, a comunidade, a natureza. Desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a outra, torna-se necessário exercitar a compreensão da própria fraqueza, da própria vulnerabilidade, para que a criatura liberte-se da dolorosa injunção. Nesse sentido que essa sabedoria, essa digestão da própria fraqueza, em que a gente torna isso palatável e acolhível por nós, nos perdoamos e nos amamos, vai instalando a paz para que o indivíduo se liberte da injunção dolorosa da culpa. Também ela vai trazer da coragem de pedir perdão, a capacidade de perdoar, como dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Porque o perdão de Jesus é um ensinamento para nós, que vai nos emular a termos essa intrepidez, tanto no pedir a desculpa, quanto a capacidade dessa benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas de outrem, perdão da ofensa. Essa consciência do erro torna-se exequível para buscar uma forma de reparação e nenhuma mais eficiente do que auxiliar aquele a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe recomposição do que fora danificado, mesmo que o outro não retorne. Mas o interessado age nessa proposta de ajudar aquele que ele tenha prejudicado. Tratando-se de culpa que remanesce no inconsciente, que procede de existência transata, a mudança de atitude em relação à vida, aos relacionamentos, enseja o trabalho de edificação. Torna-se o mais produtivo recurso que propicia equilíbrio e liberta da carga conflitiva. Porque é uma transubstanciação da nossa atitude mental, onde a gente edifica o bem em cima dos escombros
E por isso é esse recurso que vai propiciar a libertação e a cura. Ignorando-se-lhe a procedência, não se lhe impede a presença em forma de segurança, angústia, ausência de merecimento, de tudo de bom e útil quanto sucede, insatisfação. O esforço em favor da solidariedade e da compaixão elabora mecanismo que dilui o processo afligente. Então, o trabalho útil, a doação, isso leva a fortalecer esses feixes da compaixão, do auxílio recíproco, e faz a elaboração de implemento sutil que dilui a afligência. É comum o sentimento de vergonha se instalar no período infante, quando ainda não se tem ideia de responsabilidade e dever, mas se sabe o que não é correto e o é para praticar. Não resistindo ao impulso agressivo ou à ação ilegítima, logo vai advir a vergonha pelo que foi feito, que empurra para a fuga psicológica automática, que repercute na idade adulta, embora ignorando-se o porquê e a razão. Então, se não há essa resistência moral na criança, no adolescente, a uma ação ilegítima, a um impulso agressivo, logo ela vai se envergonhar pelo que realizou e se encaminhar para uma fuga psicológica que é automática, que vai ter repercussão no adulto, mesmo que ignore a causa por trás daquela situação. A culpa tem a ver com o que foi feito de errado, enquanto que o sentimento de vergonha denota consciência de responsabilidade, o conhecimento da ação negativa praticada. Então, o erro está relacionado à culpa, mas a conhecer a ação negativa que realizei estará ligado à consciência da irresponsabilidade que se conecta com a vergonha, a qual denota. A decisão de permitir-se herança perturbadora que remanesce do período infante, superando-a, torna possível conquistar o equilíbrio, paz e autossegurança. Por isso que é o único caminho. Quando nós fazemos essa sobreposição, essa superação espiritual e emocional, para essa conquista da auto-harmonia, do autopacificamento. A saúde comportamental e mental impõe liberar a culpa, utilizando-se do contributo valioso do discernimento, que avalia a qualidade da ação, permite reparação, quando equivocado, e o prosseguimento delas quando acertadas, corretas. Então, quando a gente usa esse valioso contributo da sabedoria, da intuição, do discernimento, da reflexão, que vai avaliar a qualidade da ação e permitir reparar, se tiver equivocado, mas prosseguir quando for bem-sucedido, isso vai liberar a culpa e trazer o retorno de uma saúde psíquica e comportamental. E esse é um aspecto curioso, porque quando o indivíduo ele chega no astral com a percepção de falhas que ele cometeu na sua existência encarnado, ele pede maneiras de reparar o mal que ele distribuiu. E nesse sentido, que é um movimento da alma para a si próprio preparar para uma nova encarnação, onde ele vai fazendo a expiação
da situação mais grave, e à medida que ele vai saindo bem-sucedido, ele vai refinando e elevando o seu propósito. No Céu e o Inferno, Kardec traz para nós a história de Joseph Maistre, o cego, que pertencia à classe mediana da sociedade, gozava de uma abastança modesta, ao abrigo de quaisquer privação. Os pais o destinavam à indústria, deram-lhe uma educação boa, porém, quando ele fez 20 anos, ele perdeu a visão. Com perto de 50, finalmente faleceu, isto em 1845. 10 anos antes, fora acometido por outra enfermidade que o deixou surdo, de maneira que só pelo tato mantinha relação com o mundo dos encarnados. E não ver já é um suplício, então, somando-se a isso não ouvir, é um suplício duplicado, principalmente para quem, depois de fruir a faculdade de tais sentidos, tiver de suportar essa privação dupla, que foi o caso dele. Qual a causa dessa sorte tão cruel? A sua última existência fora moldada numa conduta exemplar. Foi bom filho, possuía um caráter meigo, benévolo. Quando, por cúmulo de infelicidade, se viu privado de audição, resignou-se sem um queixume, essa prova. Tinha uma lucidez, uma inteligência pouco comum, pressentida. Alguém que o conhecera, na presunção de poder receber instrução útil, evocou-lhe o espírito e obteve a seguinte mensagem, e em resposta a perguntas lhe dirigidas. Meus amigos, agradeço ter se lembrado de mim. Pode ser que tal, se não desse independentemente da suposição de proveito da minha comunicação, estou certo de que motivos sérios vos animam. Com prazer atento, vez que, por feliz, me é permitido orientar-vos. Então, que ele vai falar um pouco da sua alegria de poder dar a comunicação e um pouco do seu testemunho, que vai ser útil para os outros. Então, ele vai dizer: possa meu exemplo avolumar as provas assaz numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Surdo e cego me conheceis, e para logo vos propusesse saber a causa de tal destinação. Era a segunda vez que eu espiava a privação da vista. Na minha precedente existência, em princípios do último século, fiquei cega aos 30 anos, decorrência de excesso de todo o gênero, que me arruinou a saúde, me enfraqueceu o organismo. Isso per si uma punição por abuso dos dons providenciais que fora largamente acumulado. Em vez de eu me atribuir à causa original dessa enfermidade, entendi de acusar a providência, aliás, na qual pouco cria. Anatematizei Deus, reneguei, e o acusei, fazendo o acréscimo de que, se ele existisse, deveria ser mau e injusto, por deixar-se penar as criaturas. Então, ele vai falar daquilo que ele exprobou, enquanto achar que, se Deus existisse, porque ele não acreditava nisso, devia ser mau, desonesto, injusto, porque deixava passar situações penosas os seres por ele criados. Daí o indivíduo vai falando: eu deveria dar-me ainda por feliz, isento como estava de mendigar o pão, enquanto tantos outros míseros cegos o fazem. Mas é que eu só pensava em mim,
na privação de gozo que me impunha, devido à questão da cegueira que o acometeu. Porque aqui ele está relatando da existência anterior à última que ele acabara de deixar, em que ele tinha ficado cego. E ele, inclusive, vai explicar que isso aconteceu com 30 anos devido ao excesso de todo porte que ele fez. Então, ele continua dizendo que, influenciado por ideias tais, que mais exaltava o ceticismo, ele se tornou frenético, exigente, insuportável aos que com ele privavam. A vida era-lhe um monto contínuo, pois ele não pensava no futuro, considerava o porvir uma quimera. Por isso que ele estava nesse monto contínuo. Depois de esgodar baldamente os recursos da ciência e reputada impossível a remissão, a cura da sua cegueira, ele resolveu antecipar a morte e suicidou. Que despertar então foi o meu, imerso qual me percebi na mesma treva da vida. Não tardou muito, reconheci a minha situação, minha transferência para o mundo espiritual. Era um espírito, sim, porém cego. A vida de além-túmulo tornava-se-me, pois, a realidade. Procurei fugir-me, mas em vão. O vácuo me envolvia. Pelo que eu ouvia dizer, essa vida deveria ser eterna, e com ela a minha situação. Horrenda ideia. Eu não sofria, mas impossível descrever tormento e angústia espiritual que experimentei. Quanto teriam eles durado? Ignoro. Mas quão longo me pareceu esse tempo. Então ele vai falar um pouco de que ele estava no astral cego. Porque a gente tem relato de espírito que viveu a expiação ou como uma prova da cegueira e que quando desencarnou enxergava no astral. Isso a gente pode trazer para a surdez, para uma paraplegia, que o espírito vivendo com resignação, ele conseguiu a remissão espiritual, moral, e entrou no astral harmonizado, sem aquela paraplegia, sem a surdez, sem a cegueira. Mas há outros casos em que o espírito que agiu de maneira endurecida, revoltada, e anatematizou Deus, entra no astral e percebe que continua com aquela surdez, com aquela cegueira, com aquela tetraplegia. E era o caso dele, porque na existência que ele está relatando, ele tinha ficado apenas cego. Na subsequente é que ele vai viver a cegueira e a surdez. Em sendo assim, quando ele desencarna da existência em que ele ficou apenas cego, por ter feito a revolta contra Deus, ele acabou adentrando o além com a cegueira o acompanhar. E nesse sentido, ele ignora por quanto tempo ficou naquele tormento no astral. Estava fatigado, extenuado, mas finalmente pôde analisar-se a si próprio e compreendeu o ascendente de um poder superior que sobre ele atuava. E considerou que, se essa potência podia oprimi-lo, também poderia aliviá-lo. E implorou piedade. Então aqui ele vai trazer acerca dessa condição, visto que quando ele adentra o astral, ele estava anatematizando Deus, exprobando, queixando,
quando ele já passou um tempo no astral, que ele não precisava, os anos que ele ficou nessa situação, e entrou uma extenuação importante, uma fadiga limiar, ele finalmente pôde se analisar. Então, é um processo pelo cansaço, pelo esgotamento que aconteceu. E compreendeu o ascendente de um poder superior que sobre ele atuava, considerando que se essa potência podia oprimi-lo, também poderia aliviá-lo. Implora piedade, à proporção que orava e o fervor se lhe aumentava, alguém lhe dizia que a sua situação teria um termo. Por fim, se fez a luz, extremo foi o seu arrobo de alegria ao entrever a claridade celeste, distinguindo espíritos que o rodeavam, sorrindo, benévolos, bem como os que, radiosos, flutuavam no espaço, indo e vindo. Ele quis seguir-lhe os passos, mas uma invisível força o reteve. Foi então que um deles lhe disse: o Deus que negaste teve comiseração do teu arrependimento e permitiu-nos te dessemos a luz. Mas você só cedeu pelo cansaço, pelo sofrimento. Se você quer realmente participar dessa felicidade aqui fruída, porque agora ele estava vendo os espíritos luminosos. Então, esse benfeitor vai dizer para ele: se você realmente deseja participar dessa felicidade que agora frui, forçoso é provar a sinceridade do seu arrependimento, a boa disposição, recomeçando a prova terráquea em condição que te predispõe à mesma falta, porque essa nova provação deverá ser mais rude que a outra. Então, o benfeitor vai explicar que o motivo que o levou a ceder foi a extenuação, o cansaço, o sofrimento, o esgotamento. Mas para que ele participasse da felicidade que ele estava entrevendo, ele precisaria ser provado e aferido na sinceridade da sua boa disposição e do seu arrependimento. Isso precisava de uma nova encarnação, com uma prova, a partir da qual ele recomeçaria seu esforço em condições que o predisporia às mesmas faltas, mais rudes. E nesse sentido que, quando ele quis ir para junto daqueles espíritos radiosos, ele não pôde. Ou seja, para que ele pudesse participar daquela alegria em volta dele, ele teria que recomeçar a bênção da encarnação, onde ele seria localizado em condições mais rudes, com maior rigor, que o predisporia à mesma falta, erro. Pressuroso ele aceita, prometendo não mais falir. Assim ele volta à Terra na existência última que ele teve, onde então ele ficou cego e surdo. Ele vai dizer que não foi difícil compreender a situação, porque ele não era mau por índole. Tinha se voltado contra Deus, Deus o puniu, reencarnou trazendo a fé inata, razão porque não murmurara, antes aceitou a dupla enfermidade resignado, como expiação que era, oriunda da justiça soberana. O insulamento dos seus derradeiros anos nada tinha de desesperador, porquanto lhe bafejava a fé no porvir e na misericórdia de Deus. E aqui, quando nós consideramos a condição que ele viveu nessa última existência para expiar, ele vai perder a visão aos 20 anos. Então, ele tinha aí uma modesta abastança, abrigo de qualquer privação,
fora destinado pelos genitores à indústria, recebeu uma educação boa. E nesse sentido que antes da encarnação anterior, aos 20 anos, ele vai ficar cego. Na encarnação transata, ele ficou cego aos 30. Rebeliou, acabou indo para o astral como réprobo, pelo suicídio. Lá continuou cego por anos. E no caso da sua existência última, aos 20, ele vai perder a visão. Ele faleceu com 50, mas com 40 anos, ele foi acometido por outra doença que o deixou surdo. Então, aos 20, cego, 20 anos depois, com 40, surdo, e ele vai passar mais 10 anos surdo e cego. Durante esse período, ele manteve relação com o exterior somente pelo tato. E então ele experimentou um duplo suplício, ou seja, uma situação mais rigorosa do que apenas ficar cego, porque ele precisava expiar o suicídio na existência anterior que ele tinha perpetrado pela cegueira, por não ter aceitado o que ele estava vivendo. E vai trazer que é mais difícil quando o indivíduo, ele ouve, enxerga e vem a perder esses sentidos. Por isso que ele vai trazer que até aquele momento ele tinha conseguido ser um caráter meigo, benévolo, um bom filho. E mesmo com a cegueira, depois com a surdez, ele permaneceu resignado. É nesse cenário que ele vai dizer que esse insulamento foi proveitoso, porque durante a longa noite silenciosa, sua alma mais livremente se alçava ao eterno, entrevendo o infinito via pensamento. Quando, por fim, termina o exílio, o mundo espiritual só lhe proporciona esplendor, gozo inefável. O retrospecto ao pregresso faz que se julgue muito feliz, relativamente, pelo que dá graças a Deus. Mas quando ele olha para o porvir, ele vê a grande distância que ainda o separa da completa felicidade. Então é interessante que ele vai dizer que, tendo já expiado, ainda lhe faltava reparar, porque a última encarnação só a ele aproveitou, pelo que espera recomeçar brevemente, por existência, que o permita ser útil ao outro, reparando por esse meio inutilidade anterior. Então ele vai dizer que, mesmo ele tendo tido a resiliência, a longanimidade, de passar pela perda da audição, a perda da visão, e se manter leal a Deus, vai trazer que só aproveitou ele mesmo. Por isso que ele desejava recomeçar logo, pressuroso, para ser útil ao outro, porque ele tinha que reparar a inutilidade anterior, que foi imposta a ele para expiar a existência anterior em que ele se suicidou. Então mostra como que uma existência ela é solidária à outra. Porque se ele tivesse, na existência que ele ficou cego, aos 30 anos, que foi a primeira vez que ele experimentou cegueira, antes de ter existência surdo e cego. Se nessa primeira vez que ele experimentou cegueira, tivesse acolhido a expiação e percebido que, em meio à dificuldade que ele estava vivendo, ele ainda tinha privilégios, enquanto uma possibilidade que outros deficientes não tinham, de ter o pão colocado dentro de casa e que não o deixava à míngua,
Mas ao invés dele agradecer a Deus pela bênção, ele acabou que amaldiçoa a própria situação, anatematiza a Deus. E nesse sentido, que pelo suicídio que ele vai perpetrar quando percebe que não tinha remissão para a sua situação, que já tentara o que a ciência podia oferecer na época, e esgotadas as possibilidades, opta pelo autoextermínio, na existência posterior ele precisaria expiar isso. Se ele tivesse resilienciado e vivido vitoriamente a sua situação, na existência posterior ele já poderia ter assumido um trabalho de utilidade ao outro, como ele gostaria. Então, traz para nós que a evolução não dá salto, é um passo após o outro. A experiência que o indivíduo tem numa existência conversa, troca figurinha com uma nova existência, enquanto algo que eu posso celebrar, aproveitar para um trabalho no bem, de utilidade, ou ter que usar aquilo só para expiar, atendendo a mim mesmo. Por isso que o serviço com Jesus, ele é a nossa meta. Porque do momento que o indivíduo ele pode assumir um labor de auxílio, onde o indivíduo seja útil, isso significa que ele já teve experiências em outras existências antes da que ele está atualmente, que permitiram uma equação de assumir aquele trabalho em que ele vai olhar para o outro. É nesse sentido que ele vai trazer, nesse recorte derradeiro, que a última encarnação só ele aproveitou, então ele esperava, pressuroso o recomeço, para que pudesse ter essa utilidade no meio em que ele fosse localizado. Porque a encarnação que ele deixou tinha sido inútil. Por ser uma experiência expiatória de perda de audição, de perda de visão, que atendia somente a ele, a sua necessidade de reparação do autoextermínio transado. E aí ele vai dizer, rematando, que assim adiantaria na boa senda, franqueada sempre ao espírito possuído de boa vontade. Vai trazer a sua história, seu exemplo, se puder esclarecer quaisquer dos irmãos encarnados, de modo a evitar a má ação que ele praticou, terá por principiado o resgate da sua dívida. Então, aqui, trazer o seu testemunho, a sua história, já estava o adentrando à experiência de utilidade, porque ele ia pegar o areal das suas experiências derradeiras e colocar isso a serviço dos outros, que era a meta que ele visava. Então, se aquilo que ele viveu pudesse fazer esclarecimentos aos encarnados para que evitasse a má ação que ele praticou, o resgate da sua dívida terá principiado. E esse aspecto vai trazer o proteger-se da desistência, da automutilação, do autoextermínio, porque o relato dele mostra como prejudica a dinâmica das reencarnações do indivíduo o autoextermínio, com correlação a aspectos outros de neurose, psicose, transtorno, que vão fazer impactações importantes na trajetória do ser, e uma vitória sobre a minha sombra hoje vai me ajudar na experiência da minha próxima encarnação.
uma derrota diante de mim mesma, onde eu venha sucumbir, vai significar uma interferência naquilo que poderei abraçar numa próxima existência. Porque à medida que o indivíduo vai conseguindo esse esplendor do self, que se agiganta no amor e se esplende um magnífico sol de autorrealização, ele vai fazendo o engenho de cometimentos mais audaciosos para uma próxima encarnação. E no astral, o indivíduo ele vai ser imerso num areal de trabalho, estudo, em que ele melhor preparará para um novo mergulho na Terra, encarnado. Nesse sentido que o relato dele, ele vai nos trazer esse esclarecimento e nos mostra como nós podemos, em meio às dificuldades que nos acossam, sairmos bem-sucedidos. Vai ter um outro relato, também no livro Céu e Inferno, em que Kardec ele traz a história de um senhor que estava num local e chegou nele uma incandescência e ele acabou que explode chamas por todo o seu corpo. E em meio a essa situação, ele ainda sai do ambiente de trabalho que ele estava, anda alguns metros, chega em casa para fazer a deliberação de alguns aspectos e pedaço da sua carne estava derretendo ao chão, mostrando osso de uma parte da face, de uma parte do corpo, e ele continuava em chamas. E ao fazer os acordamentos derradeiros, ele ainda vai viver por mais 12 horas num suplício importante quando ele vem a desencarnar. E ele vai explicar numa comunicação pós o seu desencarne que havia pedido essa expiação devido a uma ação que ele tinha tido no pregresso, no período da Inquisição, em que ele tinha ordenado queimar uma adolescente de 13 anos viva, e como juiz do processo, sendo o inquisidor mor, ele também se torna carrasco, porque não teve quem aceitasse ali, subordinado a ele, a realizar a chama sobre aquela criança. Então, ele mesmo se torna o inquisidor do veredito, quanto o carrasco que pôs fogo naquela menina. E essa falta o acompanhou como mancha consciencial, e ele pede essa experiência para que ele pudesse apagar essa mancha da sua consciência, arrancando a causa do que ele tinha feito. E, de fato, ele vai dizer que o benfeitor o esclareceu que mais um tempo ele já não traria a lembrança daquela falta, porque isso ia se apagar da sua consciência, do seu imal, do seu foro, pelo fato dele ter vivido as chamas com resiliência, com aceitação, sem queixume, e mesmo em meio a os seus pedaços caindo no chão, a desesperação da sua esposa, dos filhos, que inclusive depois que ele veio a desencarnar, ele vai até a sua casa e percebe a comiseração, a tristeza que acontecia ali,
E ele então roga ao benfeitor que o tirasse dali, porque estava pesando para ele o clima do ambiente doméstico, pela angústia dos seus diante do que tinha acontecido. Mostrando aí que, mesmo numa situação limiática, de um desafio que significa para o espírito precisar acionar as suas forças recônditas para poder dar conta daquilo de forma resignada, pacífica, para aproveitar, porque se eu revolto, eu anestesio aquele sofrimento que eu estou vivendo e não aproveito. Aí eu preciso recomeçar aquela experiência. E uma coisa que o ajudou é o seu contato com a doutrina espírita, que ele já tinha um primórdio de instrução dentro do espiritismo e o conhecimento da lei de causa e efeito, da pré-existência antes do berço, da continuidade além túmulo da nossa trajetória e da reencarnação. Isso tudo o ajudou a bem viver aquele momento de drasticidade. Um outro relato que Kardec vai trazer é de um senhor que teve um ataque cataléptico, foi tido por morto e foi enterrado. Depois de uns dias, a pedido dos parentelos, foi feita a exumação para localizar um medalhão que teria ido junto, dentro do caixão que ele for enterrado. E percebem que ele tinha se mexido dentro do caixão. Tinha passado para uma posição de bruço e que a mão estava parcialmente comida. Daí viram que ele tinha sido enterrado vivo. No desespero da falta de oxigênio que acontece, da temperatura alta que fica ali dentro, de não ter como se movimentar minimamente, ele vem a comer uma parte da mão e esse senhor vai dar o seu testemunho quando foi evocado, que Kardec vai trazer perguntas para ele, e ele vai evocar quando, numa experiência em que, pregresso, ele enterrou a esposa viva numa parede do domicílio em que eles moravam. Essa mulher já o houvera perdoado, estava numa outra dimensão, mas que, a partir da vivência que ele teve com resiliência, aproveitando o que já estava pré-colocado para ele viver, ele poderia encontrar-se com ela. Nesse sentido que, mesmo que hajam formas de todo porte para alguém apagar uma mancha consciencial, extirpando a causa do mal, o indivíduo ele pode pedir uma experiência de similitude, como aconteceu com esse senhor que foi enterrado vivo e com o senhor que teve o seu corpo em chamas, para que, em bem vivendo essa experiência, pudessem borrachar o nódulo consciencial que acontecia e poder tirar isso de dentro de si, que só aconteceria se cada qual vivesse bem a experiência e aproveitasse o que estava acontecendo. Nós temos também, enquanto outras formas de lidar com os nossos erros, o trabalho nobre que, à medida que a gente vai realizando, vai desfazendo débitos. Então, alguém que numa existência pregressa foi abortista,
ele pode, nessa existência, pedir a medicina para salvar vidas, direcionado para a pediatria. Daí vai variar a maneira como o indivíduo vai fazer essa concatenação. E Kardec ele vai trazer um outro caso que fala de uma senhora que ela já havia tido experiência com a riqueza material, em que ela pôde ajudar muitas pessoas, e que aquilo parecia ser tranquilo para ela. Então, ela pediu uma experiência de uma escassez importante para que pudesse tirar mais de si naquele areal que ela se propusera. Então, isso nos mostra que, de acordo com a existência que alguém teve, isso esquadrinhado no astral vai interferir naquilo que o indivíduo vai pedir para a sua próxima experiência. Que, inclusive, a prova da riqueza material é considerada mais difícil que da miséria, mais perigosa. E nesse sentido que, para alguém que já tinha vivido essa experiência, essa aferição, e tinha dado conta, agora ela se colocava num novo quadro de interação, onde sofreria privação enquanto algo externo, mas que ela soube engendrar para sair novamente vitoriosa daquela situação. Nesse sentido que Kardec ele vai trazer essas diferentes experiências, nos mostrando que, no caso da nossa perspectiva de autoburilamento, vai acontecer o somatório daquilo que nós trazemos de experiências transatas e que, inclusive, tem interferência direta em transtorno de personalidade, em depressão, em ansiedades mórbidas, em ideação suicida. O que o indivíduo vive em experiências anteriores vai trazer um quadro que, ao olhar para isso, vai me dar a condição de ajuizar da costura que eu estou fazendo na edificação do meu destino nessa roda samsara. Por esse motivo que, caso o indivíduo opte pela situação enfermiça, o sofrimento se encarrega de trabalhar o imo do ser, despertando-lhe o Deus interno, qual ocorre com um diamante que, para refletir a luz, deve ser arrancado da ganga, que o reveste a vigoroso golpe de lapidação. E isso significa que o que nos vai diferenciar e nos proteger em relação à saúde mental ou à doença é o nosso esforço em realizarmos o trabalho do autoconhecimento, pois o ego flexível e dedicado a descobrir-se não coloca em empecilho a evolução. Isso vai significar que o indivíduo, ele, a partir dessa escolha por fazer esse autodescobrimento e do labor nesse suor, flexibiliza-se, dedica a descobrir-se, a conhecer-se e a perceber aquilo que é em peso para o processo burilativo.
Então, é um espreito que a gente vai fazendo, os nossos movimentos da alma, que vão alargando o horizonte libertativo. Porque, consoante Jesus nos trouxer, aquele a quem Deus enviou, esse fala a palavra de Deus. Porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. A ninguém dá a Deus seu dom por medida. Contudo, cada alma traz no seu irmão a medida que instalou no próprio íntimo para receber o dom de Deus. Nesse sentido que vai ser trago para nós dessa perspectiva que Jesus nos traz. Sede caridosos e bons, chave do céu está em nossa mão. A felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amai-vos uns aos outros. Para a alma se elevar na região espiritual, será unicamente pelo devotamento a outrem. Ela não encontrará nem consolação, nem felicidade se desviar do impulso caridoso. Sede bons, sustente vossos irmãos, deixar de lado a horrível chaga do egoísmo. Dever cumprido nos abre o caminho da felicidade eterna. Quem de nós não sentiremos o coração pulsar, a alegria interior dilatar, a narração de uma obra verdadeiramente caridosa, de um belo devotamento? Se procurarmos apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permaneceremos no caminho do progresso espiritual. O exemplo não falta, o que falta é a boa vontade. Temos um populacho de indivíduos de bem, dos quais a história nos recorda piedosa lembrança. Nesse sentido que Jesus trouxe para nós que os males provêm do nosso abandono voluntário das leis divinas. Homem forte, arma-se, homem fraco, fazei armas de vossa fé, de vossa brandura, que vai agremiar persuasão, constância na propagação da nova doutrina, no encorajamento que estimula nosso zelo e nossa virtude. E ele vai trazer que as manifestações espíritas são feitas para os de olhos fechados, de corações indóceis. Porque para aquele que tem fé, que está sensibilizado pela proposta do Mestre, está diante de nós esse caminho que vai nos conduzir para essa vitória sobre nós mesmos. Caridade como essa virtude fundamental que sustenta o edifício da virtude terrestre, sem ela as outras não existem. Não há esperança de um porvir melhor, nem interesse moral a nos guiar. Sem caridade não há fé, porque a fé é um raio puro que faz brilhar uma caridosa alma. Âncora eterna da salvação em todo o globo, mas por emanação do Criador. Onde nós formos no universo, quem ama pode muito. Porque o desenvolvimento da caridade pura é o fortalecimento da vontade, é a talhação do querer. É a partir dessa vivência interior que o indivíduo se ama e consegue então se tornar útil. E a partir dessa premissa, o indivíduo ele vai desenvolver a força moral como um autoempoderamento que o permite avançar nas ações emuladas, que vai caminhar concomitante com
o estudo nobre que agremia saber. Por isso que a vontade para estar sadia e nos alavancar nessa proposta precisa do amor, que é essa virtude que é mãe das outras e que beneficia primeiramente aquele que a vive, nos fazendo esplender, a partir dessa perspectiva, para as taliações da força moral e da elevação.